Olá, meu nome é Fabiano Conte, eu tenho formação em filosofia, eu sou também psicanalista e faço parte da equipe pedagógica do Instituto Ser. A palestra que eu trago hoje, na verdade, é a apresentação de resultados de um trabalho que por fim foi organizado de uma forma de vídeo. Então vocês vão poder acompanhar esse vídeo depois que eu terminar minha fala. Eu gostaria de ressaltar que esse trabalho parte de uma ideia que eu diria que é diferente e até certo ponto incomum. Ela parte do uso da filosofia como recurso pedagógico para propor uma atividade para pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Se a gente for pensar num objetivo mais geral desse trabalho, eu diria que é trazer uma forma diferente de reflexão e trazer também um discurso que é novo. Porque o discurso da filosofia é um discurso bastante particular. Eu diria também que não apenas particular, mas o discurso da filosofia é um discurso bastante grandioso. É um discurso no qual todo mundo deveria se engajar algum dia durante a sua vida. Se a gente for pensar em alguns objetivos mais específicos para esse trabalho, eu diria que são 3. O primeiro deles é trazer questões com as quais as pessoas não estão acostumadas a trabalhar. Questões que nos colocam numa outra relação com o mundo. Questões que nos colocam numa outra relação com nós mesmos. E, portanto, eu diria que são questões que nos colocam numa outra cena de existência, vamos dizer assim, Então, se a gente se coloca questões que nós não estamos acostumados a responder, essas questões automaticamente vão nos colocar numa outra cena de existência, digamos assim. Bom, se a gente for pensar então numa outra proposta ou num outro objetivo, eu diria que é trazer diferentes maneiras de pensar, é trazer fluxos de dúvida, digamos assim, porque se a gente coloca questões, a gente traz um fluxo de dúvida, e como é um fluxo de dúvida que é diferente do comum, são questões que mobilizam outras formas de criatividade e outras formas de sensibilidade para que elas possam ser respondidas. Então existem as questões que nos são cotidianas e que exigem um tipo de criatividade, que exigem um tipo de sensibilidade para que sejam respondidas. E existem essas questões que estão num outro lugar, que são questões um pouco diferentes, são questões filosóficas e que mobilizam então outras formas de criatividade e outras formas de sensibilidade para que elas possam ser respondidas. Ora, se nós trazemos questões que não são comuns e que mobilizam sensibilidades diferentes e que mobilizam também criatividades diferentes, é um pouco claro que com as respostas nós sejamos colocados em lugares diferentes também. Então você mobilizar questões da filosofia para poder trabalhar com as pessoas traz com que as pessoas se encontrem em lugares diferentes ao final desse trabalho. Isso é um processo quase que automático, digamos assim. Então, a partir desses objetivos que eu coloquei, a gente pode pensar em algumas habilidades que são chamadas para serem trabalhadas a partir desses objetivos. A primeira dessas habilidades eu diria que é a percepção. No outro vídeo que eu gravei, eu contei para vocês que me interessava uma forma de leitura que não era apenas a forma de leitura de letras, a forma de leitura de palavras, a forma de leitura de frases e textos, mas também me interessava muito uma forma de leitura do mundo. Poder olhar para fora e ver se vai chover ou não, poder dizer como a natureza se comporta, poder olhar para o outro e perceber se essa pessoa está triste, se ela está feliz, até mesmo se ela está decepcionada. Então são tipos de percepção e são formas de leitura de mundo que são chamadas a comparecer quando esse tipo de questão é colocada, quando o tipo de questão filosófica é colocada. Outra habilidade que é convocada quando esse tipo de questão aparece diz respeito à causalidade e diz respeito à temporalidade. Tipos de questão, por exemplo, como o que é o existir ou como você gasta o tempo da sua vida, exigem um tipo de entendimento temporal e um tipo de entendimento de causa que não é muito comum em questões cotidianas. Fique atento no vídeo, por exemplo, a uma certa definição de vazio que vai aparecer nele. Para que essa definição de vazio apareça, e a definição é dada como vazio sendo a negação das coisas, existe uma certa conexão lógica necessária para essa resposta se formule, existe um tipo de lógica necessária para esse tipo de resposta seja formulada por essas pessoas. Por fim, a gente pode pensar no caráter reflexivo, Em todas essas questões existe um pensamento se apresentando para si mesmo,
não estão apenas respondendo questões externas, questões cotidianas, mas questões nas quais essas pessoas estão implicadas enquanto sujeitos. Então são sujeitos questionando a si mesmos, questionando o seu lugar no mundo, questionando as suas existências, questionando o porquê de se colocarem nesse lugar, nesse espaço, nesse momento. Então são questões de outra ordem que não questões cotidianas, portanto são questões mais reflexivas. Eu gostaria de chamar a atenção também para o fato de que todas as questões fazem parte da história da filosofia. Todas elas participaram da história da filosofia em algum momento, e principalmente no início, quando a gente questiona o que é o existir, o que é a existência, né? De onde vêm as coisas, como as coisas do mundo se geram. São questões todas que fazem parte da história da filosofia ocidental e que são trazidas por contato, são trazidas para dentro da sala, são colocadas para essas pessoas e as respostas então se geram a partir de coisas que fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa cultura há muito tempo. Eu gostaria agora de contar um pouco sobre o meu papel, né? O papel do educador nesse tipo de trabalho. O meu papel foi o de organizar as questões, de organizar as respostas, de chamar a atenção para os tipos de resposta que foram colocadas para que o trabalho pudesse ser melhor organizado. Vocês vão poder acompanhar no vídeo daqui a pouco a minha presença. A minha presença ela aparece fazendo cortes, fazendo colocações, ressaltando aquilo que foi dito para que tudo ficasse mais claro e o trabalho pudesse continuar de uma maneira mais fluida. Então o meu papel foi de organizar e de chamar atenção para aquilo que estava sendo dito. Mas o mais importante de tudo, eu gostaria de dizer que nesse trabalho foi uma chance de dar voz a essas pessoas. Foi uma chance de observar essas pessoas dando respostas a questões que são colocadas há muito tempo, podendo se colocar enquanto sujeitos, podendo colocar suas experiências na construção de alguma coisa que partiu da filosofia, que parte da cultura ocidental, e essas pessoas estão inseridas nesse lugar e têm o direito e têm quase que o dever também, vamos dizer assim, de poder responder esse tipo de pergunta, esse tipo de colocação e de entender que lugar elas ocupam no mundo. O que é uma existência? O que é existir? Existir alguma coisa? O que é existir? Existe as pessoas, né? O que existe no mundo? Vocês estão lá olhando o mundo lá fora. Então, existem algumas coisas que Vento. existem. O vento existe? Isso, o vento é uma coisa que existe, não é? Fantasma não existe, né? Lógico que não. É uma criação da nossa cabeça. Né? A gente cria coisas que não existem, não é isso? Existem coisas que existem, coisas que estão lá fora. Então, vamos olhar para fora. O que vocês conseguem ver que existe lá fora? Antena existe. Antena é uma coisa que existe. Então o que dá para entender? Vocês olham para fora e veem as coisas que existem, né? Então, para as coisas existirem, a gente precisa conseguir olhar para elas. Será? Apesar que o vento que a Bá falou que existe, a gente não consegue ver. A gente consegue o quê? Ouvir. Ouvir. O que mais? Ouvir música. Ouvir. A música é uma coisa que existe, mas que a gente não vê. Só não vê. Eu vejo. Mas a gente sente a música, não sente? Por onde que a gente sente a música? No ouvido. Pelos ouvidos. Existem as coisas que a gente vê lá fora. Então, coisas que existem são coisas que a gente consegue enxergar. Né? Só que depois a gente percebeu que para as coisas existirem, não é necessário que a gente enxergue essas coisas. Por exemplo, o vento a gente não enxerga. Não. Mas a gente sente. E a chuva. E a chuva também. A gente sente ele na nossa pele. E a chuva. Tem a chuva também, que a gente sente na nossa pele, mas a chuva a gente vê também. O sol também tá pra ver. Para entender o que é existência, existência é uma coisa que está Acontecendo, né? acontecendo, Daniel, muito bom, uma coisa que acontece, uma coisa que existe. Vamos olhar lá para fora e falar para mim, o que vocês estão vendo ali que existe? Prédios, os prédios existem. Shoppings. Então a gente acabou de definir uma coisa, as coisas que são reais, que a gente pode ver, né? Que a gente pode sentir, que a gente pode tocar, elas existem. Não é isso?
E as coisas que não são reais, que são da nossa imaginação, elas não existem? Não. É isso, Gu? Sim. Então o que mais que não existe? Não existe aquela prédio existe. Aquele prédio existe. Não existe a parabólica. Não existe a parabólica naquele prédio. É isso? É. Existe essa parabólica aqui, mas lá naquele prédio não existe a parabólica, não é? Não, tinha. Muito. Parabólica ali, ó. Eu acabei de ver. Ai, que legal isso aí, Gu. Realmente é. Realmente, né? Não existe parabólica naquele prédio. Por exemplo, não existe um passarinho em cima do telhado agora. Vazio. Tá vazio. Então aquilo que não existe Vazio. tá vazio. Sensacional, toma. Aquilo que não existe está vazio. Qual a origem das coisas? Da onde que vêm as coisas do mundo? País. País. Da onde? País. O que você falou, Gu? País. As coisas vêm do país? País. Qual país? Viagem. China. China. As coisas vêm da China. Qual que é a origem das coisas? Da onde que vêm todas as coisas do mundo? Mano, não sei, nunca vi falar nessas coisas do antigamente. Nunca vi falar. Para que existe todo esse mundo aqui à nossa volta? O que existe? Não sei. Não, quer dizer, não sei por que existe. A escola pra estudar. Ah, muito bem! É pra você saber viver, Fabiana? Não! As pessoas viverem, Daniel. Uma boa resposta. No meu mundo, eu acho que é viver essas coisas. Tudo. Para que existe a sua vida? A minha vida. O que te dá sentido? O que dá sentido na sua vida? Na minha vida é fazer tudo, é como atuar, ser uma atriz, ser uma artista. Não, Para que mulher. será que existe o mundo, né? Para que existe o mundo? É grande, né? Pra É viver. grande. A pergunta que eu vou fazer para vocês agora é: por que a gente vive? Por que a gente tem a nossa vida? Qual o sentido da gente ter uma vida? A família. É, também. A família é uma coisa que dá sentido para sua vida, Denis? E por que a gente tem essa vida? O que faz a gente ter essa vida? O trabalhar, o tipo de trabalhar, né? Trabalhar dá sentido para a vida, Daniel? Não. Não! Trabalhar não dá sentido para a vida? Lógico que é, gente! Como que não? É importante ganhar dinheiro, né? Como que você não vive desse dinheiro, Denis? Como você vai viver esse dinheiro? Trabalhar. Como é que você gasta seu tempo? Gastar meu tempo? Como é que você usa o tempo da sua vida? Minha vida é assim, minha vida é corrido. Minha vida é só trabalhar, final de semana com a minha sobrinha, olhar ela. Minha vida é isso, não tem como eu descansar também. É corrida, filho, não é fácil não. O mais importante nesse trabalho, eu diria, além de todas as habilidades que são convocadas, dos objetivos desse trabalho, na verdade, é poder dar voz a essas pessoas. É tornar possível com que essas pessoas se debatam ou trabalhem com esse tipo de questão, que elas acessem a filosofia, que elas acessem um tipo de conhecimento que é universal e que está aqui há tanto tempo, um tipo de conhecimento que determina como é a nossa cultura, ou seja, poder inserir essas pessoas também num lugar de fala e de direito que é delas e que faz parte da nossa cultura. Curta a nossa página, compartilhe o nosso vídeo e faça comentários, porque os comentários também são bastante importantes para que a gente possa direcionar melhor o nosso trabalho. Obrigado!